cidadania italiana. E é a carta que você recebe, é isso que importa. Que a gente voltou aqui no Face aqui um pouquinho, vamos ver até quando, Jefferson. Ok. A gente vai tentando aí, na primeira experiência aqui, a gente vai vendo, né? Vamos ajustando. Vamos aprendendo. Então, beleza, Bruno. Então, né, documentos, isso. Aí ele disse que os documentos vindos da Itália só vêm com o Sartor mesmo, foi isso. Então, ok, era isso. Então não tem problema, né? Quando você emitir a sua certidão italiana lá na Itália, exemplo, digamos que você queira ir à Itália para fazer a emissão da tua certidão de nascimento, ir à questura, por exemplo, você já é italiano, pode fazer isso sem problema nenhum. Vai à comune na Itália, onde você fez a sua transcrição de nascimento, vai estar no ato de reconhecimento, inclusive naquela documentação que o consulado te envia também o teu endereço eleitoral. Vai enviar o endereço eleitoral. Foi isso que ele pergunta exatamente, para votar, por exemplo. Então, exatamente, perfeito. Né? Lá, então, você vai até lá, pega a tua certidão de nascimento e vai à questura. Quando você for à questura para fazer a sua identidade italiana, ou fazer o teu código fiscal das finanças, já vai estar exatamente o teu nome escrito como está na certidão. Certo. Então, senza problemi. Né? Outra dúvida, Jefferson, que acabou ouvindo, foi em relação a, por exemplo, assim, eu tenho um caso de uma pessoa que um primo tem já cidadania, fez aqui pelo consulado no Brasil. Okay. Só que a gente sabe que, assim, às vezes nem toda a família é tão amigável, tão, né, legal um com o outro, porque eu gastei antes, ou isso, aquilo, e não quis dar o número do processo para a pessoa. Isso aconteceu, e eu acho que é mais comum do que a gente pensa, né? Então, tem como a pessoa, vamos supor, se for ali, né, contigo, tem como pesquisar esse número do processo pela família? Tem como ver isso? Nós conseguimos consultar, mas nem sempre vamos conseguir ter acesso. Por quê? Se o processo for recente, ele ainda consta nas filas antigas. Nas listas de porque é o mesmo número ali, tá certo? Exato. Se for um processo muito antigo, não sei se vai nos ajudar muito. Agora, deixa aqui uma situação que é importante. Tá. A partir do dia 14 de agosto de 2016, o Brasil e a Itália tornaram-se signatários do Tratado de Haia. Sim. Ou seja, o que isso significa? O que traz de respostas para a gente? A partir daquela data, todas as certidões que forem apresentadas na comune na Itália ou nos consulados devem ser em inteiro teor, devidamente atualizadas e em inteiro teor apostiladas. Sim. Ou seja, se o seu parente, né, se o primo, o tio fez o processo, ou o próprio irmão fez o processo, mas já faz algum tempo, ou seja, anterior, muito anterior a essa data de 16 de agosto de 2016, em tese, não terá muito benefício utilizar a cópia do processo da família. Entendi. Porque, na verdade, é a documentação toda que o consulado não usaria. Exato, ele vai exigir que seja apresentada. O que nós ganhamos quando usamos a documentação que já está arquivada na comune da Itália? Sim. Quando você usa a documentação de um parente, você usa a cópia conforme dessa pasta. Entendi. É importante lembrar o seguinte, uma coisa é você usar a documentação de alguém, outra coisa é você fazer parte da pasta daquela pessoa. Ninguém consegue usar a pasta de ninguém. Certo. Salvo se este alguém... Ok. Então, exemplo, eu estou com o meu processo feito no consulado, concluí pelo consulado, e o meu filho quer fazer a cidadania também. Sim. O meu filho, enquanto menor de idade, ele entra na minha pasta. Se ele for maior de idade, o que a comune na Itália faz? A comune tira uma cópia autenticada da minha documentação e cria a pasta do meu filho e faz a cidadania para ele. Certo. Somente os filhos menores fazem parte daquela pasta, daquela linha de transmissão. Okay. Maior de idade, ele é independente, não tem problema. Agora, é importante só agora concluir. Tá. Veja, se você vai utilizar a documentação de alguém, e um outro problema que a gente tem visualizado. Muitas pessoas acham assim, meu irmão entrou no processo em 2010, na fila de espera em 2010. Eu quero mandar a minha documentação junto com ele, para ver se eu consigo ser convocado junto com ele. Gente, isso é ilegal. Não pode. O meu irmão entrou em 2010, eu não entrei em 2010. O meu irmão tem a carta com aviso de recebimento dizendo que ele fez o requerimento e que ele encaminhou em 2010. Isso é perigoso, porque muitas pessoas estão fazendo isso e o consulado está aceitando, muitas vezes, sei lá, por falta de informações ou o quê, eles simplesmente deixam passar. Se houver denúncia, que houver sindicância ou algum tipo de auditoria que confirmar que falta esse aviso de recebimento,
Pode dar problema. Nós temos casos, inclusive, hoje de judiciais, processos judiciais, em que, para você ajuizar a ação pela via paterna, você tem que obrigatoriamente apresentar a sua carta com aviso de recebimento, dizendo que você, provando que você realmente enviou seu requerimento. Senão, o Poder Judiciário italiano não vai reconhecer o teu pedido, infelizmente. Então, nem sempre é vantajoso. Porque lembre bem, gente, que nós temos que entender o seguinte: a fila de espera é ilegal, correto? Ninguém tem dúvida disso. Do meu ponto de vista, fila de espera é ilegal. Contudo, mesmo que não exista a fila de espera a partir de hoje, existe um número de protocolo. Todos aqueles que fazem o requerimento para o reconhecimento da cidadania, ele faz e gera um número de protocolo. Esse número de protocolo, cara, é sequencial. Claro. Então, tem o 10.001, 10.002, 10.003, 10.004. Como posso eu ter um número de protocolo? 15, por exemplo, 59 mil, número do meu protocolo, e aí no número 45.001 a 48.000, eu vou lá e me apresento de picão lá de documentação. Isso é ilegal, me desculpem. Se alguém gosta e costuma fazer isso, me desculpe, isso não é legal. É isso que a gente sempre fala, né, para defender. Acho que tem que buscar pessoas sérias, né? Eu acho legal o seguinte, eu acho o seguinte, cara, assim, ó, nós estamos falando de um direito que é fantástico para mim, para todos os sentidos, muito, mas muito fantástico. Eu defendo não só a cidadania italiana, como a espanhola, como a portuguesa, como a luxemburguenha, que agora nós temos, inclusive, uma avalanche de pessoas buscando o reconhecimento da luxemburguenha. Olha... Inclusive aqui na região de Floripa. De Luxemburgo, gente. Muita gente, já temos mais de 3 mil pedidos aqui na região. Muitas pessoas ali de Pomerode, de Guarani, Jaraguá, que achavam ser cidadãos alemãos, na verdade são luxemburgueses. Legal, interessante, olha. Achavam que eram alemães. Não são luxemburgueses. E Luxemburgo está reconhecendo a cidadania. Isso é fantástico. Isso é fantástico mesmo, gente. Então, veja bem, você vai se tornar cidadão europeu. É magnífico isso. É extraordinário. Vou dar um exemplo de algumas vantagens que você pode ter. Tem a sua cidadania, não precisa ter o teu passaporte. Passaporte, lembre-se, é uma autorização do governo italiano para você viajar e dizendo-se à Itália: eu estou autorizando o Jefferson a viajar com o meu passaporte. A cidadania italiana é como se fosse uma certidão de nascimento, vamos dizer, né? Exatamente. Nasci, que se faz registro civil. Preciso de um documento civil que me identifique perante a sociedade brasileira. Minha carteira de identidade. Então, carteira de identidade italiana te identifica civilmente como cidadão italiano. Então, se você quiser transitar, estudar, morar em qualquer país da União Europeia, identidade italiana já é o suficiente para você. Passaporte é para você viajar. Abre as portas para os Estados Unidos, Canadá e alguns outros países. Até, na verdade, a porta de entrada para esses outros países aí que o pessoal busca, né? Exato. Só dando um alô ali, o pessoal tem o Edson Rossamaia, a Dai Cortez aí, tem mais o Denoni, Ricardo Denoni, tem um monte de gente aí que faz um tempo que estão nos acompanhando também. Agora voltou no Facebook, o Juliano Carara também, dizendo que parabéns, muito bom, né? Muito bom isso, saber, conhecer e tudo mais. Legal, olá, Juliano. Tá certo. Então, você falou bastante da questão do direito ali do filho da cidadania. Teve outra pergunta realmente da família, também da família Sartor, mas acho que não é parente do Bruno não, foi no fim de semana. Que é o seguinte, a família tem a cidadania já, e quando a filha é menor de idade por enquanto. Perfeito. Aí a pergunta foi, porque disseram, tem muito de disse-me-disse, né? Que se não fizer o passaporte italiano até os 18, vai perder essa cidadania italiana. Então, outra, pela risada dá pra ver. Bom, gente, não perde, tá? Não perde. Uma vez que você seja cidadão italiano, jamais você perderá a sua cidadania. Cidadania não se perde, cidadania se renuncia expressamente, certo? Agora, detalhe, tá? Detalhe. O fato de você ter um filho, você tem a cidadania, o seu filho já teve o seu nascimento transcrito na Itália, o seu filho é italiano. O que você precisa fazer é, evidentemente, que como acontece no Brasil, você tem um filho com 9, com 8, com 10 anos, enfim. Esse filho já está numa idade, não digo fazer a carteira de identidade italiana, ou para nós que estamos no Brasil, por exemplo, fazer o passaporte, com a idade de 2 anos, porque você vai gastar muito. Você vai fazer o passaporte, logo vai vencer, vai ter que fazer novamente assim. Então, até os 5 anos, tranquilo. Mas, se você tem a possibilidade de viajar à Itália, permanecer um tempo na Itália, vá
faça a identidade do seu filho, faça o CPF do seu filho, identifique ele civilmente na Itália, resida um tempo lá, você não precisa residir muito tempo, resida um tempo na Itália, faça a documentação e retorne ao Brasil. Né? Ou, não quer ir à Itália, ok, faça o passaporte italiano dele, não tem problema. Após os seus 5 anos, após 5 anos por quê? Porque já está numa idade que o rostinho já não muda, a estatura já não vai mudar muito o rostinho, então ele já vai ter um passaporte com validade de 5 anos, depois ele vai validar lá cada 10 anos, então não vai ter muita despesa para a família. Mas assim, objetivamente, não perde. Uma vez cidadão italiano, jamais será declarado de outra forma, salvo se renunciar à sua cidadania. Para o governo italiano, Carla, declarar cassada a cidadania ou cessada o direito à cidadania, isso é traída do descendente, e sanguis é praticamente impossível. Quem tem, não tem problema, não vai perder, né? É como se dissesse nós somos brasileiros. Ah, não são mais brasileiros a partir de agora. Você, não é bem assim, né? Não, eu preciso praticar um ato que seja... que gere efeitos jurídicos. Claro. Então, uma declaração de boca não vai gerar efeito. Eu preciso expressamente declarar isso perante o Ministério da Justiça e Cidadania Brasileira, que eu não quero mais ser cidadão brasileiro. Claro. Posso fazer isso? Posso, mas isso é muito complexo, é um ato muito complexo. Agora, detalhe, tá? Detalhe. Tem algumas circunstâncias que, tanto na legislação brasileira, quanto na italiana, quanto na portuguesa, e aí é interessante lembrar o seguinte: o Brasil ele se vale da legislação do civil law, assim como acontece nos países da União Europeia. Sim. Então, Brasil, França, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, nós aprendemos o mesmo regramento jurídico, não há absolutamente nada de diferença. Algumas nuances são um pouco peculiares para cada um dos estados, Sim. Mas a Itália é muito parecida com a nossa. Agora, tem casos, por exemplo, casos de deserção, tem casos de crime de afronta à bandeira, à nação, e aí a Itália se reserva no direito, inclusive no Brasil, que é um país que não aceita o crime de morte, autoriza o crime de morte no caso de deserção. Certo. Olha só. É o artigo 84 da Constituição Federal. Então a Itália também tem as suas situações em que ela poderá, mas veja bem, gente, é um caso extremo. Poderá, né? O poder não é... Depende de analisar a situação específica, exatamente. E detalhe, gente, por isso que eu sempre comento com as pessoas, gente, você vai ser detentor de direitos fantásticos, mas não esqueça, será também portador de grandes deveres, inclusive para ser convocado à guerra. Eu sempre falo isso, a gente não, né, nossa, olha que pode, né, torcer para a gente não quer que aconteça. A Itália tem mais pessoas hoje em condições de guerra, em idade de guerra, fora da Itália do que na própria Itália. A gente até brinca, porque na Itália o que tem de monumento, a monumento em caduti, claro que são coisas tristes, né, mas o que mais tem na Itália, qualquer cidade tem um monumento em caduti, que são quem são os mortos, né, em guerra, e, enfim, né? Então cuidado, gente, a gente brincando, né, mas é que realmente é uma coisa séria, não é só porque eu vou ter direito, eu vou lá, que bom, vou para a Europa, vou para onde eu quero e tudo bem, não, junto de direitos, deveres. Exatamente, vem os deveres. Só mandando um outro, a gente vai dando uns oi, parece tipo, né, umas coisas assim, mas é a Dona Zelma Mariotti, a Rivalda também estão acompanhando aqui a nossa live. e tem algumas perguntas. Primeiro, uma perguntinha que veio dali que o Alexandre nos passou. Foi, até a gente comentou no começo, eu acho, a pessoa que não tem o sobrenome italiano. Vamos tomar, eu tenho Carla Ribeiro. Eu com a minha cidadania, eu preciso acrescentar o sobrenome italiano no meu nome? Não. Não precisa, não, né? Mais uma vez, repete-se que a cidadania ela vem pelo sangue. Então, por exemplo, nós preparamos a documentação de uma cliente que ela é trineta de italiano. Certo. Trineta de italiano. Veio o trisavô dela, depois veio a bisavó dela, depois a avó dela, depois a mãe dela e depois ela. Veja só que situação. Então, veja, trisavô, bisavó, avó, mãe e ela. O que é que nós conseguimos fazer? Veja, de mãe, estamos falando de mulheres, cara. Sim, e as mulheres, via de regra, perdem na linha de transmissão os seus sobrenomes. Exatamente. Então, veja, isso é muito comum. Era comum naquela época. Então, veja,
A bisavó dela nasceu, de fato, antes de 1º de janeiro de 48. Contudo, a avó nasceu no dia 20, eu lembro muito bem da data, 20 de dezembro de 1948. Lembra da família Scremin ou Alexandre? Sim. Família Scremin. Então, veja, Gaetano Scremin, Olivia Scremin, se não estou equivocado, depois veio uma senhora que nasceu no dia 20 de dezembro de 48. E quando eu observei aquilo, eu disse, nossa, que fantástico. Não porque ela não tivesse outros sobrenomes, ela tinha mais 4 sobrenomes. Sim. Só que quando ela nos procurou com a viagem marcada. Olha e só. Quando eu observei a documentação, eu verifiquei na hora, gente, a sua documentação é trementina, nós não vamos conseguir. Não vai ver, né? Complicado, imagina. Aí automaticamente porque foi antes da unificação, né? Foi em 1861 que a Itália se unificou, foi a Itália enquanto, digamos, país unificado, porque antes não era Itália. Exatamente. Né? Era a República de Veneza, a República daqui do Reino e tudo mais. Então, quem era de antes tinha mais problemas. Aí realmente dá mais pano para manga para fazer o processo, né? Exatamente. E foi o caso dos trentinos. Exato. Né? Então, quando ela disse, agora o que eu faço, Jefferson? Calma, vamos verificar. Montei a croquis da árvore genealógica rapidinho. E percebi, Carla, que a gente já tinha feito, ela tinha o sobrenome Scremin. Pô, vamos tentar por aqui. Tentei todas as possibilidades. Quando percebemos, a gente verificou que vinha lá o italiano, depois a bisavó, a avó, a mãe dela e ela. Ok, olha, já tem a documentação toda da sua família, dá para fazer pelo Scremin. Certo. Ok, viajou para a Itália, fez o processo. Olha, aí foi. Sem nenhuma dificuldade. Bom, vamos lá, a gente tem mais algumas perguntas, Mas não precisa, tá? Não precisa ter um sobrenome, você pode ser Silva, Medeiros, Oliveira, que são sobrenomes tipicamente portugueses. Pereira, pode ser, tem problema, né? Alves, Eu já pensei, enquanto isso que eu vou fazendo a pergunta, se quiser tomar mais uma aguinha, tá acabando a água aí, vai falando, né? Tá. Então, nós temos mais algumas perguntinhas aqui sobre a questão, teve o Giovanni Fressa que perguntou, o pessoal tá ouvindo, acho que tá ouvindo, né? Não sei no Facebook aí também, acho que tá dando, o pessoal tá entrando, vai dando um oi aí, comentando, qualquer coisa escrevam aí se não estão ouvindo direito ou como tá. Se eu quero fazer a minha cidadania, quero ir para a Itália, sem contratar uma assessoria, eu consigo fazer no mesmo tempo? A pergunta é, eu consigo fazer, né? Porque também tem algumas complicações. Ótima pergunta. Gente, primeira coisa, é possível fazer isso? Sim, é possível. Qualquer cidadão ítalo-descendente tem o direito, você está amparado por lei. É importante dizer que ninguém vai à Itália pedir favores, você vai para lá amparado por leis. Sim, é serviço, essa que é a diferença, né? Você vai à Itália e você se identifica como cidadão ítalo-descendente, comprova por meio de documentos, apresentando a árvore genealógica e as suas certidões adequadas. Então, o oficial da comune vai analisar a sua documentação, faz o protocolo de requerimento, e você aguarda a residência, em sua residência, o vigílio passar para confirmá-la. O problema qual é, Carlos? Duas situações que são muito emblemáticas. Primeira dela, o idioma. Então, se você pretende fazer isso, faça, mas, por favor, procure aprender o idioma. Mas eu já sei bem o dialeto. Você vai ter bastante dificuldades, porque você vai ter que preencher formulários na língua formal. No idioma formal. Então, procure realmente aprender o idioma, procure o máximo, treine o máximo a escrita para preencher todos os formulários, para ter um linguajar à altura dos oficiais da comune, para você não sofrer nenhum tipo de discriminação, porque, infelizmente, me perdoem os queridos italianos, minha esposa é de origem italiana, da família Crema. Mas tem que falar uma realidade. Mas é uma realidade simplesmente pura. Nem todos os oficiais do comune são simpáticos. Nem todos. Temos muita gente boa. Quem vai para lá sabe, né? Vai ver como é que eles... É uma tristeza. Como aqui também tem gente que não é muito favorável a trabalhar no setor público, em serviço público, a mesma coisa a gente em outro país. Isso acontece. Exato. Então, primeiro percalço que você vai ter que pensar que vai ter que enfrentar, o teu idioma. Você vai ter que dominar o italiano. Agora, um outro não menos importante é a dificuldade que você terá para alugar um imóvel. Veja, você é um cidadão brasileiro, você viaja à Itália e agora você desce no território italiano e vai buscar uma imobiliária para alugar um imóvel. Primeira coisa que o proprietário da imobiliária vai perguntar para você. Tem soldi aí? Cadê os soldi, né? Tem soldi. Onde que trabalha? E
E assim, né, Tens o Jefferson, comprovante? acho que é uma coisa importante também de comentar com as pessoas, e isso eu sempre falo isso também, dá para fazer, dá para fazer. A questão que vai esbarrar, vai emperrar na questão do imóvel. Ah, você tem já alguém, eu tenho, por exemplo, tenho amigos que estão lá, que tem tios que moram lá já faz anos e anos, ok. Perfeito. Mas agora, é que o contrato a gente tem que pensar que está numa outra cultura, num outro país. Eles não têm os contratos que nós fazemos aqui, vou ali na imobiliária, vou fazer pago por mês. Não é bem assim. Não consegue. Isso que é o problema. Eu tenho famílias que nós estamos lá na Bem Partilha, nós estamos na Bem Partilha e está preparando alguns documentos e algumas famílias que estão indo para residir. Residir, oficialmente residir. Eles não vão preparar a documentação, concluir a cidadania e ir para a Alemanha. Não, eles querem residir na Itália, já está concluído. Definido isso. Ok, essas pessoas, elas não estão contratando nenhuma assessoria na Itália. Contudo, é importante observar que, mesmo que você tenha um parente que já disponha de um imóvel para você residir, deve lembrar esse teu parente que ele terá que ter a autorização do proprietário do imóvel para você fazer a sua residência. Para inscrever você no registro anagráfico, precisará ter uma autorização por escrita do dono do imóvel, se você for inquilino, e se ele for proprietário, evidentemente que ele próprio autoriza e acabou a conversa. Né? Salvo se no contrato de locação já tiver o poder para ele sublocar o imóvel. Então, se o teu parente, o teu irmão, o teu tio, o teu primo tiver poderes para sublocar o imóvel, perfeito. Sim. Você vai conseguir tranquilamente, ele vai fazer então uma sublocação. É porque é alto valor, né, Jefferson? Assim, não é que eles vão, como não é por mês, não é essa ideia que nós temos, né? Vou pagar, como aqui no Brasil, um salário mínimo, vou pagar, sei lá, 200, 300 euros, não sei, né? Vamos por esse mês. Não. É por ano, né? 2 anos, dependendo onde vai. Detalhe, mas pagar em euro isso? Contrato mínimo. Tá? Código Civil Italiano prevê o contrato mínimo de 1 ano. Então, é possível alguém contratar alugar um imóvel sem ter trabalho na Itália, no estrangeiro? Sim, muitas pessoas alugam. Só que o que acontece, Carlos? Eles exigem contrato de 1 ano com pagamento antecipado. Olha, exatamente. E aí, dá o dinheiro. Não tem risco. Converte isso em reais, né, para euro. Então você euros. pensa, vou chegar lá, vou conseguir, com muita sorte, vou alugar um imóvel por 350 euros. Sim. Vamos que eu estou sendo bem sensato. 350 euros, mobiliário, porque você não vai poder alugar um imóvel para depois mobiliar. Então você tem que alugar um imóvel. Vamos ser sensato, 350 euros, dependendo da situação, você não consegue, mas o imóvel é pequenininho. Certo. Beleza. Aí você vai ter que correr atrás da instalação de água, do gás para calefação do imóvel, para todo o aquecimento, o escaldamento, né? O escaldamento, Depois você vai ter que fazer a instalação de energia elétrica, de água, de internet, todos os bens de utilidades que você vai precisar ter instalado. E aí, digamos que você seja bem modesto e gaste lá 150 euros por mês. Bem modestinho, né? Modesto. 150 euros por mês. Comendo uma pasta lá sem botar, né, a comida do dia. Veja bem, cara, falando só de custo para morar. Nem da alimentação, porque a alimentação, para todos os efeitos, baratinho, né? Come uma pasta todo dia, de menos de 90 centavos de euro. Você vai, diferente do Brasil, que você vai com 50, não faz quase nada, com 20 euros você faz sacola. Isso é fato. Mas perfeito. Digamos que você então consegue contratar, ok, beleza, está residindo. Então você vai na caneta, ok, eu vou gastar lá 150 euros por mês. Faz um cálculo disso por até 6 meses. Por quê? Por que até 6 meses, gente? Detalhe, você fez uma pergunta que é até interessante. Se eu for sozinho, ou se eu for junto com um assessor, eu vou fazer mais rápido ou mais demorado? Bom, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, aconteceu algo que foi extraordinário. Matteo Salvini, ex-ministro do Interno na Itália, hoje já não é mais, se demitiu. Ok, Matteo Salvini, ele conseguiu aprovar uma circular que alterou o prazo de duração do processo para reconhecimento da cidadania na Itália. Ou seja, diferente do que muitas pessoas falam, a gente ouve cada absurdo, Jefferson, o cara lá me prometeu fazer o meu processo, vai lá na Bem Partilha, né? Prometeu fazer o meu processo em 2 meses. Cara, como é que ele vai te prometer o negócio que ele não consegue cumprir? Complicado. Absolutamente absurdo. Veja bem, provide-lhe passar, existe até 45 dias disponível para ele. Só provide-lhe passar e confirmar a sua residência na Itália. Sem que ele confirme a tua residência, você não iniciou o seu processo ainda. Você sequer está residindo na Itália.
Então, você faz o requerimento, o Vigile vem, confirma que você reside, e detalhe, o Vigile não analisa documentos, tá? Só dá um oizinho lá, ele vai analisar para ver se a tua residência está em condição de habitação, se não está caindo um imóvel na tua cabeça, se não tem 30 pessoas empilhadas dentro de um quarto. Como teve tempos aí, houve casos, isso é crime contra a ordem habitacional na Itália. Não entre nessa situação. Mas não tem um lugarzinho mais baratinho. Não existe, gente. É crime contra a ordem habitacional. Se o vigília descobrir, ele pode cancelar a residência, cancela o registro monográfico e, portanto, você não terá cidadania. Não terá cidadania reconhecida, porque é requisito, condício sine qua non. Você está residindo no país. Certo. Se não estiver residindo no país, você não tem a residência, não tem a cidadania confirmada. Claro. E se tiver, é ilegal. Portanto, qualquer momento que houver a descoberta dessa ilegalidade, ela será cancelada. É um dos motivos pelo qual a cidadania é cancelada. Certo. Isso cancela. Isso cancela, isso faz cancelar. Então tem que prestar atenção. Detalhe, você não perde esse direito a requerer novamente. Ela cancela porque aquele ato foi ilegal. Certo. Aí, mas a pessoa pode requerer. Sim, uma vez suprida a necessidade, uma falta de um documento, coisa desse sentido, você poderá requerer novamente, sem nenhum problema. Você não perde direito, né? Joia. Estão dizendo que o som está ok, a Priscila aí, o Lauri também está assistindo, a Zenaide lá da Itália, a Zenaide que mora lá na Itália, a Zenaide Carrara, ela disse, é verdade, até muito mais o custo aqui de calefação. Ela disse que até pagar bem mais da calefação, porque senão vai congelar. Realmente, principalmente agora. Agora não adianta. Agora realmente. E aí, às vezes, né, por exemplo, não sei, a maioria das assessorias tem um custo alto para manter o cliente. No meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista, olha a tranquilidade, você desce no aeroporto, já tem um colega lá te esperando, já tem uma pessoa com a residência pronta, mobiliada, com todos os utensílios, se conduz a todos os atos públicos que você precisa praticar, preenche todos os formulários, com toda certeza. Se eu fosse fazer o meu processo lá, não hesitaria. E vou dar bem exemplo. Eu pretendo agora fazer a validação do meu diploma na Itália. Estou estudando agora para validar o meu diploma na Itália e poder me inscrever na Ordem dos Advogados. Isso já está me trazendo um pouco de insônia. Porque eu tenho duas provas, uma prova oral e uma prova escrita. Vai ter que aprender italiano na mão agora. Já estou contratando a Carla para me ajudar nesse empreendimento. Mas realmente, pode fazer a sua cidadania sozinho? Pode, mas tem que se observar bastante essas dificuldades, tenha bastante cautela. Se tiver alguém que vai fazer esse apoio, que dar esse suporte para você, faça isso com bastante cautela. Veja se essa pessoa tem disponibilidade de tempo, veja qual é o ritmo de trabalho dessa pessoa, porque no fim, por exemplo, dias atrás a gente auxiliou a família aqui, eles foram para a Itália, ficaram junto com os tios. Por fim, já fazia quase 4 meses, os tios sequer tinham tempo de levar eles na comune para fazer o pedido de residência. Porque a pessoa está vivendo a vida normal lá também, né? Não cada um trabalha com os seus problemas, isso. Cada um com a sua vida. Então, todo mundo tem que trabalhar, todo mundo tem que levantar cedo, todo mundo tem que pelear. Então, realmente, não é uma coisa fácil. E fica incômodo para os outros também, exato. Jefferson, o Giovanni agradeceu. Tem a pergunta da Sheila também, a Sheila Bossa, também ela já vamos fazer a pergunta. Só emendando aqui, o Giovanni, ele disse, ok, obrigado, né, que respondeu a pergunta. Aí ele só complementou aí, em qual circunstância eu não precisaria ir até a Itália para ter a cidadania em mãos, ou seja... Na verdade, você não precisa ir à Itália, Giovanni, né? Giovanni, você não precisa ir à Itália. Desculpa, eu falei Giovanni, Giovana. Giovana, né? Giovana. Ok. Então, Giovanni, veja bem, você não precisa, regra geral, você não precisa ir à Itália para reconhecer a sua cidadania. Você poderá fazer isso diretamente no consulado italiano, na jurisdição da sua residência. Isso é a regra geral. Ok. Jefferson, então por que as pessoas vão à Itália? Infelizmente, por conta dessa bendita fila de espera aqui no Brasil, porque se não tivesse, né? Exatamente, você poderia fazer diretamente aqui, gente. Não precisaríamos disso. Por isso que eu torço bastante para que saia o nosso consulado em Florianópolis. Torcendo, outra dica, gente. Por favor, você que é cidadão ítalo-descendente, não receba cédula e devolva sem votar. Acompanhe as eleições. Você consegue acompanhar por canais pelo YouTube, busque acompanhar a evolução histórica e política da Itália. Isso, né? Porque a gente sempre fala. Isso, e vote. Vote principalmente em partidos que defendem os ítalos descendentes.
Por quê? Porque esses cidadãos, eles vão realmente trazer benefícios. Então, nós hoje, cara, com todo respeito, nós teríamos a região de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós Sim. teríamos condições de eleger um deputado. Com certeza. Nós teríamos condições de eleger um senador da Itália. E também eu digo isso porque essa questão, essa força política, eu até estou fazendo agora um estudo, Jefferson, bem sobre essa questão da relação bilateral Brasil e Itália. Legal. E por que nós não temos um consulado aqui no Brasil? Nós tivemos um movimento lá no início, quando tinha colonização, início dos 1900 e tal, mas depois parou tudo, que aí foi porque Porto Alegre e Curitiba que tem. Por que Santa Catarina não tem, sendo que nós temos uma colônia enorme de descendentes, né? Os imigrantes aqui em massa. Está faltando o quê? Falta as pessoas, organização também das entidades, dos movimentos. Por algum tempo a gente teve adormecido. Eu até conversei então, com precisa alguns, disso. Eu até conversei, cara, assim, com alguns membros de associações, nós temos aqui a Balonês. Sim, a Trevisan, Belonês, todo mundo se Vamos unir. nos unir, gente, por favor, E votem. cobrar dos deputados que pensam em época de período de eleição, também os deputados italianos. Exatamente. Vamos eleger deputados e senadores que defendam a categoria, os interesses dos italos descendentes. No exterior, né? Lá na Itália. Veja, eu estou dizendo que nós temos condições de eleger um deputado e um senador na Itália. Nós, ítalos descendentes, vocês que já têm, eu não vou dizer nós, eu digo nós por causa da minha esposa. Sim, até eu vou fazer a matrimônio. Osmose. Okay. Tem a pergunta sobre matrimônio, exatamente. Perfeito. Isso. Então, olha, nós já temos condições de eleger um presidente. Um presidente, nós temos mais de 30 milhões de ítalos descendentes com cidadania reconhecida. Nós não somos em absolutamente nada diferentes ou inferiores a qualquer cidadão italiano nascido lá, gente. Temos os Nossos direitos né? são absolutamente idênticos. Você pode ser presidente, senador, deputado, você tem que se fazer realmente valer o seu direito eleitoral e se candidatar. Então, detalhe, vote, escolha pessoas, vocês que são nos movimentos aí de associações, unam-se e se lancem como candidatos a deputados, se gostam de política, estudem. Principalmente se gostam de política, vá para a Itália, faça um curso de ciência política lá, um custo baixíssimo. Se gradue lá em ciência política e se eleja, você sendo um representante do povo e então descendente aqui no Brasil e na Itália, nossa, nós vamos conseguir fazer um consulado para cá, porque essa é uma decisão política. Tem que ter um movimento, tem que ter um associativismo que é importante. Exato. Né? Agora, respondendo à pergunta da Giovana, via de regra, Giovana, todos deveriam requerer a sua cidadania direto no consulado. Qual é o nosso problema? Demora. A fila bendita foi criada com o objetivo de mascarar a incapacidade dos consulados de atender a necessidade ou os requerimentos dos ítalos descendentes dentro do prazo legal de até 2 anos. Então, esse era o prazo que todos os ítalos descendentes deveriam ter a sua cidadania reconhecida. Só que, em virtude dessa demanda tão grande, os consulados criaram a bendita fila e hoje ultrapassa 9 anos, 10 anos. É absurdamente complicado. Então, eu digo sempre, então por que as pessoas viajam para a Itália? Porque é um direito do ítalo-descendente. Existem circulares que diz que todo cidadão ítalo-descendente ou todo cidadão estrangeiro descendente de italiano poderá, caso queira, ao entrar no território italiano, solicitar a sua residência para caráter de reconhecimento da cidadania. Então você não vai à Itália pedir favores, você vai à Itália fazer jus a um direito seu. É direito. Então é direito seu, Giovana. Você vai à Itália para fazer uso do seu direito. É claro que o uso desse direito acaba se tornando caro, muito custoso, porque você converte a moeda e automaticamente você vai ter um choque de realidades. Então, mas assim, regra geral, fazer aqui exemplo bem simples. Há pouco tempo atrás, nós, da Tem Partido, preparamos documentações para pessoas que foram residir lá em Portugal. Já tinham títulos de residências, já residiam legalmente na região de Lisboa e queriam fazer as suas cidadanias. Jefferson, quero dar essa entrada na minha cidadania. Faço aonde? Vou para a Itália ou vou para fazer um consulado no Brasil? Sim, nenhum nem outro. Você está residindo aonde? Em Portugal. Consulado em Portugal é Lisboa. Você está residindo legalmente na Europa, seja em Londres, na Espanha, na França, na Bélgica, faça do consulado da jurisdição consulado italiano, dar jurisdição da sua residência. Faça valer o seu direito, né? É tranquilo. Se a tua residência está fixada ali legalmente, o consulado da sua jurisdição deverá e tem o dever de te atender. O consulado, meus amigos, veja bem, é uma ponte entre você e o governo italiano. Ele vai fazer essa ponte de ligação. Então, se você mora na Espanha, na Bélgica, na Holanda, faça a sua cidadania aí.
Ótimo. Se você reside oficialmente, não aquele visto de curta duração, para um curso de mestrado. Exatamente. Tem que ser para residência fixa mesmo, né? Tem outros meios também que dá para aproveitar, então, do lado de repente, mas tem que ser, né? Exatamente. Aquela questão do início, cada caso é um caso, então não dá para generalizar. Pegando o gancho, só para dizer, a gente, que o Jefferson daqui a pouco está aqui, né, falando, daqui a pouco fica sem voz, né? A gente vai mais uns minutinhos aí, responder mais umas 2 perguntas aí que o pessoal fez. De repente, até a gente, caso a gente perceba que tem a necessidade, a gente repete aí, até com outras questões, e de repente até mesmo falando, né, Jefferson, sobre a questão da busca da cidadania portuguesa, que é interessante, né? Porque muita gente, às vezes, não tem a cidadania, não tem o direito à cidadania italiana, mas pode buscar uma portuguesa, ou existem outras, de repente, eu não sei, não sei se você tem algum conhecimento a respeito, mas tem a questão também da cidadania espanhola, que também existe, sim, eu não sei como... A cidadania espanhola, né? E a cidadania portuguesa dos descendentes dos judeus sefaradins, que é uma cidadania bem peculiar, pouquíssimo divulgada e pouquíssimo conhecida, com algumas nuances bem esquisitas, que inclusive temos discussões hoje no judiciário português e no espanhol também. Então, são aqueles descendentes de... O teu sobrenome é? Ribeiro. Ribeiro. O sobrenome Ribeiro, assim como o meu de Lima, é sobrenome tipicamente judeu. Então, eles vinham às Américas, na maioria das vezes, principalmente os judeus sefaradins, tanto espanhóis como portugueses, em virtude da perseguição da Inquisição. Sim, verdade. A Inquisição espanhola. Então, aí mudavam, né? Exato, eles mudavam e usavam sempre nomes e sobrenomes vinculados com a natureza. Pereira, Oliveira também. Então, Lima, assim, Rosa, então eles sempre vão identificar. Mas é possível. Só que aí tem umas discussões hoje lá no Parlamento Português e também no Judiciário, porque o governo português e o governo espanhol, ele abriu esse espaço para que o judeu sefaradino buscasse o reconhecimento da sua cidadania independente da geração, diferente do que acontece com o judeu, um português nato. O português nato que não busque a sua cidadania, que não seja, por exemplo, de origem judia, ele deverá respeitar o limite de geração de até a 3ª geração. E tem outros casos aí. Tem algumas situações bem específicas. Por exemplo, eu faço cidadania agora de uma família, inclusive protocolamos faz 2 meses. Eles são de Belo Horizonte, família de Oliveira. Eles vieram de Coimbra, e aí, detalhe, a minha cliente, ela é trineta. Trineta do português. Só que por que nós vamos conseguir? Nós vamos conseguir porque a filha do português ainda está viva. Nossa, que sorte! Então dá para pegar... Sim, e aí tem algumas dificuldades, porque nós temos que primeiro reconhecendo um por um. A cidadania italiana, a gente salta do e já vai para o requerente, sem precisar reconhecer dos demais, que é na linha de transmissão. Certo. A portuguesa não. Olha. A portuguesa eu reconheço primeiro do filho, e detalhe, eu transcrevo o nascimento do filho. Se o português casou no Brasil, eu transcrevo o casamento, depois eu vou até lá, transcrevo o nascimento do filho, depois transcrevo o casamento do filho, e assim vai. Gente, é uma maratona, mas é possível fazer. Então, vamos lá, Jefferson, a pergunta a Sheila tinha feito, e tem muitas pessoas que têm essa dúvida também, em relação ao matrimônio, e esse ano também com a alteração da lei ali, né, 1º de janeiro, acabou, ela assim, eu tenho a cidadania, e o meu esposo, mas enfim, né, tem muita gente que às vezes não é casado, né, no civil tem essa questão, eu não sei, tem que casar para o marido pegar a cidadania, como é que funciona essa questão da cidadania, né, por matrimônio? Cidadania por matrimônio não se trata de reconhecimento de cidadania, só se reconhece o que se tem. A cidadania, no aspecto geral, a cidadania italiana, ela chama-se reconhecimento de cittadinanza italiana. Então, ela reconhece retroagindo a data do nascimento do cidadão aqui no Brasil. Perfeito. Ou na sua origem, seja argentino, uruguaio, boliviano, Estados Unidos. Já a cidadania por matrimônio, ela é uma cidadania por concessão. É o governo italiano concedendo o direito de ser considerado cidadão italiano àquele que é cônjuge de um cidadão italiano. Agora, desde quando ele será italiano? Desde a data do seu reconhecimento. Então, se ele tinha 30 anos de idade, então a partir dos 30 anos ele passa a ser cidadão italiano. Dali para trás, não. Tem algumas discussões que ainda hoje estão lá fermentando no Tribunal Romano, que é a respeito do direito de ter a cidadania italiana e permanecer com a cidadania brasileira.
Porque algumas comunes estão dizendo que tem que renunciar à brasileira, e outras comunes não, só reconhecem e pronto, não discute a brasileira. Entendi. Mas isso são discussões que eu acredito que há alguns anos o Tribunal Romano ainda vai levar um tempo ainda, né? Ok. Agora, veja bem, com relação ao status civil, ao status civil, ou seja, você tem que ser casado civilmente, ou se eu vivo em união estável já consigo o reconhecimento? Sim, consegue. Qual é a diferença entre você reconhecer a sua cidadania por matrimônio, ou seja, ter a sua cidadania concedida por matrimônio, sendo vivendo em união estável, sendo de uma união afetiva, para alguém que é civilmente unido? Sim. É que você, na união civil, você não tem discussão. Você apresenta a certidão de casamento, morreu as discussões. Não se discute tempo, não se discute direito, não se discute nada. Apresentou a certidão, ok. A Itália não discute. Agora, quando você apresenta uma declaração dizendo que tem tantos filhos, que já vive em união estável desde os anos de 2005, e, portanto, busca o reconhecimento, já tem 2 filhos e tal, comprova pela certidão de nascimento, perfeito, você vai ter o direito reconhecido. Vai, por quê? Porque a união estável, assim como no Brasil, ela também é reconhecida na Itália. Agora, qual é a dificuldade no Brasil? É que nós, brasileiros, nós somos muito de deixar para depois. Então, se vale realmente constituir uma família e viver em união estável, é direito de cada um. Faça isso, a Constituição prevê esse direito. Agora, qual é a situação que eu sempre aconselho? Desculpa, eu estou um pouco a garganta. Mais uns minutinhos a gente não é por conta da fala. Que eu ar também. Já gosto de falar muito. É uma pandemia assim mesmo, se é umidade. Então, assim, o que eu digo sempre? Quer viver em união estável? Faça um contrato de união estável. Vou dar um exemplo simples. Um exemplo simples da nossa vida comum aqui no Brasil. Vou fazer um contrato de financiamento. Tenho só uma união estável. Não formalizado, não do contrato lá feito no cartório. Desculpem. O que vai acontecer? Vou ter que comprovar, vou ter que apresentar declarações, vou ter que comprovar com comprovante de documentos, ter filhos. É uma burocracia tremenda. Exemplo, faleceu o esposo, faleceu a esposa de alguém que convive em união estável. É uma maratona para você conseguir se habilitar na Previdência Social para ter o benefício da aposentadoria ou uma pensão, né, ainda que seja temporária ou vitalícia, você vai ter uma maratona pela frente. Então eu digo sempre, gente, para todos os efeitos, o casamento civil ainda é o melhor. Não tenho dúvida. Não estou fazendo apologia a esse ou aquele, mas o casamento civil vai trazer um monte de tranquilidade que ninguém imagina. Mas perfeito. É possível ter a concessão da cidadania? Sim. Mesmo com a união estável? Sim. Quer ter uma tranquilidade maior? Faça um contratinho de união estável. É melhor. Apresenta o contrato de união estável. Não quer casar? Faça um contrato de união estável. Apresenta ao consulado italiano e ele vai reconhecer. Agora, você falou sobre a nova lei que entrou em vigor agora. Aí realmente é para ter a cidadania, né? Depois de um certo tempo de matrimônio. Exato. Então... Prazo legal. Você terá que ser casado há pelo menos 3 anos, se residente no exterior, para constituir-se no direito a requerer a sua cidadania por matrimônio. 3 anos se residente no exterior, 2 anos se residentes na Itália, sem filhos, 1 ano e meio se tiverem filhos comum. O prazo reduz bastante, para 1 ano e meio se tiverem filhos já da relação conjugal. Uma mudança que foi absolutamente prejudicial para nós, então, E mais uma provinha de italiano. Exatamente. Exatamente. 1º de janeiro de 2019, passou então a vigorar com a circular do Ministério do Interno que todo cidadão que buscar a concessão da cidadania italiana por matrimônio deverá passar por uma avaliação do idioma italiano. Tem que dominar o idioma italiano. É claro, tem todas as documentações que você precisa juntar. E tem em relação a essa questão do idioma, Jefferson, é um nível B1 que precisa. Sim. O B1, gente, tem gente que me pergunta, se em 1 mês, 2 meses ou 6 meses eu consigo o B1? Eu vou dizer que não. Porque é verdade. Um nível bem elevado. Nível, o B1, gente, não é um nível, é que tu pelo menos tem, levando a sério, tem que ter pelo menos 1 ano de estudo de italiano, no mínimo, bem mínimo. Tá? Porque um B1 para quem faz qualquer língua, é do quadro comum europeu, né? Então começa no A1, depois o A2, vem o B1. Então, para o A1 e A2, se a gente pegar os materiais didáticos e tudo mais,
Eu levo um tempo, o A1 geralmente é um ano, o A2 é outro ano, o B1 é lá no terceiro ano em diante, tá? Então, não é assim. E esse ano, em fevereiro, nós fomos com um grupo para a Itália para fazer um intercâmbio, que já eram alunos meus. Dos alunos, assim, o pessoal que tem contato com o italiano, com tudo, uma só, tá? Uma só que já foi direto para o B1. Os outros foram para o A2, ou seja, para depois estudar um tempo e depois ir para o B1. Então, gente, realmente não é assim com qualquer... E a língua italiana parece, ela é fácil de a gente entender, mas a estrutura dela e tudo mais, a gente tem que levar a sério. Exato. É um recadinho que eu deixo. Não adianta levar luva. Nessa avaliação vai ser exigido o nível técnico, nível formal, a língua formal. Os italianos em geral são formais, né? Assim, em tudo. Não tem muita gíria e tal. Não tem. Então. A Sheila só está dizendo assim, se eu sou casada no civil, mas sou cidadã italiana pelo sobrenome do meu pai. Então... Aí é por isso. Então, pelo sobrenome do pai dela, mas não tem problema. Segue como você falou, né, Jefferson? Perfeito. Ela pode ir seguindo todo isso aí, vamos supor, depois de um X de tempo, aí, né, o marido eu sou do seguinte pensamento, tá, Carla? Eu sou do seguinte pensamento. Para quem é vantajoso fazer a cidadania por matrimônio? Só tem uma condição, tem duas situações, eu diria. A primeira situação que é vantajosa para fazer a cidadania por matrimônio, para buscar a cidadania por matrimônio. Aquele que não tem sobrenome italiano. Aquele que não é iuris sanguine. Não. Por quê? Porque você se limita nos seus direitos civis e políticos na Itália. Principalmente se decidirem residir na Europa. Ah, ok. Então é mais fácil também buscar, se a pessoa já tem sobrenome italiano, tentar fazer o seu reconhecimento também. Claro. Porque, veja bem, porque vamos na prática, bem objetivo. Você, digamos, eu sou casado, a minha esposa tem cidadania italiana, eu não tenho. Eu não tenho sobrenome, vamos residir na Itália. Queremos residir na Itália. Sabe a nossa residência na Itália? Perfeito, o que eu vou fazer? Mudo de residência, vou para lá, fixo residência, pego o meu permesso de soggiorno, meu permesso de lavoro, vou trabalhar, vou viver minha vida tranquilamente, como se eu tivesse a minha concessão de cidadania. Claro. Vou poder trabalhar, vou poder estudar sem ter a cidadania. Por quê? Porque sou casada com cidadã italiana. Exato. Ok. Consegue um código fiscal também, né? Por conta disso. Normal, né? Tudo normal. Ok, concluído um período, eu vou ter o domínio do idioma, né? Vou conseguir, então, ter essa tranquilidade. E aí, vou, então, ter tempo suficiente, eu tendo sobrenome italiano, tá? Eu vou conseguir, por exemplo, ter tempo para preparar. Eu tenho sobrenome italiano, eu vou conseguir ter tempo para mim dar entrada na minha cidadania lá tranquilamente, porque já resido lá. Então, preparo a documentação no Brasil, dou entrada na cidadania na Itália, faço diretamente na Itália. Processo super rápido, super tranquilo. Agora, se eu resido na Itália, eu não tenho sobrenome italiano e eu estou precisando fazer um concurso público, não concursos públicos de alto escalão, mas eu quero participar do concurso público, isso, que com a minha concessão da cidadania me abrirá as portas, perfeito. Faça a sua cidadania e resida lá. Essa é a primeira situação. Segunda situação, quando é muito vantajoso. Se você for casada antes do dia 20 de abril, se não estou equivocado, de 1983. Abril ou julho, se não estou equivocado. 1983. Se você já era casado naquela época e não tem sobrenome italiano, você já ganha a concessão da cidadania automaticamente. É uma concessão automática. Então, teu esposo ganha, a esposa já ganha. Se a sua esposa ganha, você já ganha automaticamente. Olha. São bem raros os casos, porque já são... Até pelo tempo também, né? São casais casados já há muitos anos, então... Já normalmente... Não, e já até por mérito, né? A pessoa depois de tanto tempo. Mas é uma brincadeira. São prescrições legais, está na lei italiana, então é perfeitamente possível. Isso é vantajoso porque não vai ter custo algum, praticamente. Lembrando, gente, que para a concessão da cidadania italiana por matrimônio, você precisará cumprir os requisitos legais. O consulado italiano tem alguns roteiros lá, bem simples. Você pode reunir essas documentações bem tranquilamente, não tem necessidade. Nesse caso, a concessão da cidadania italiana é um dos procedimentos que não se aconselha fazer na Itália. Certo. Não se aconselha, salvo se você reside na Itália. Ou se você reside em Portugal, se reside na Espanha, reside na Bélgica, jurisdição, faça no consulado daquela jurisdição de sua residência. Certo. Não vá à Itália porque não é vantajoso. E por que não? Com o decreto Salvini em vigor, o prazo agora passou de até 2 anos para até 4 anos para a concessão. Então, mesmo você cumprindo todos os requisitos, você ainda tem que aguardar um prazo de até 4 anos.
É claro que Salvini fez isso em virtude de quê? Claro, Das dificuldades que ele estava encontrando em virtude de muitas situações. O posicionamento político dele também, né? Exatamente, tem toda essa questão. Exato. Jefferson, então, só para a Carla Mazzucco, né, tchau, né, ela disse que realmente a língua italiana é formal, muitos erros para dominar, é vero, né, Carla? Ela morou lá na Itália, ela sabe também. Ó, minha mãe também tinha feito uma pergunta antes que eu vi ali, mas já responderam, né? Ela só perguntar para mim, né? Se era fácil. Ela perguntou se tinha que ter cidadania italiana para votar. Tem que ter cidadania italiana para votar, né? Perfeito. São direitos políticos, são direitos civis e políticos. Então, que a concessão da cidadania italiana, mesmo a concessão por patrimônio, ela está com limitações. Certo. Já a cidadania, não. A cidadania, ela te retroage a data do nascimento e, portanto, você tem direitos amplos aí limitados. Sim, exato. Então tá, Jefferson, acho que eu não sei se a gente já tomou aqui, são 8h30 já. Não sei se de repente passou alguma. Era até às 8 que a gente estava mais ou menos pensando, né? Jefferson fala também, foi emendando, a gente vai. Aí complica. Então, mas quem sabe a gente pode marcar um outro dia também. Tranquilo. Muito obrigada a todos que. Valeu, Sheila. Um abraço. Ela disse que foi a Sheila que ela comentou antes, né? Ela disse que agradeceu ele agora, né? Com uma resposta, adorou e tal. E tem muita gente que entrou e foi indo e dando uns olhos. Pedimos desculpa, né? Nós estamos aqui meio que improvisados. Somos marinheiros, eu sou marinheiro de experiente nessa questão. Eu sou marinheiro de primeira viagem, eu gosto muito de conversar no particular mesmo, né? Mas, tranquilamente, se vocês tiverem alguma dúvida específica, manda pra gente, a gente vai estar pronto a responder, sem dúvida alguma. Essas informações vocês encontram, cara, é interessante, no site do Consulado Italiano. E tem em português também. Já teve gente que me questionou, mas só está em italiano, não entendo nada, ou quase não entendo, né? Não, mas tem lá em cima na aba direita, português e italiano. Então não vai ter interessante também, consulado português, consulado italiano em Portugal. O consulado da Argentina traz muitas informações interessantes. O consulado de Madrid é um consulado muito avançado. O consulado de Madrid, da Espanha, Barcelona também, muito avançado. A gente tem muitas informações. Consulado de Frankfurt, italiano em Frankfurt, em Colônia, também tem, em Munique. Nós temos vários consulados que têm bastante informações precisas de autoridades públicas italianas. Então, estou com dúvida. Tem as autoridades, é claro, nós temos livros na Itália também, mas é lógico, está no idioma italiano, nem todos têm esse interesse. Né? Mas o importante é dizer, o direito à cidadania italiana é um direito constitucional, é um direito civil, está amparado pela legislação italiana, para realmente ser alterada, tanto que existem essas discussões todas, precisa de uma discussão política no parlamento italiano, no Senado italiano, precisa ser sancionado pelo presidente da República. Então, gente, não é uma situação que muda rapidamente, do nada, não é uma coisa que como no Brasil, precisa toda uma discussão, certo? Então, fiquem tranquilos. Tem dúvida, ok? Pergunte, questione, busque informações do consulado. Dos consulados sempre vão manter essas informações bem atualizadas, bem próximas de vocês, no idioma que vocês precisam. Certo? Então tá. Obrigada, gente, no Instagram aqui, né? Ali a gente tá olhando, né? No Facebook também. Então, se possível, a gente, não vai ficar disponível se acaso der algum problema técnico, né? Mas a gente vai deixar disponível. O pessoal que está no Instagram aqui do Bem Partido também, que estejam acompanhando, nós acabamos meio que focando a nossa conversa aqui. Ali, porque está mais perto, a gente até, né? Mas a gente fica meio... Tem algumas informações específicas aí também, mas se tiver alguma dúvida, mantenha as perguntas aí, que nós vamos estar aí na medida do possível. O nosso cameraman aqui, o Alexandre, valeu. Então é isso, gente. Uma boa noite. Não. Mas calma aí, vamos só deixar os contatos. Para a língua italiana, né, que me conhece aí já sabe, aqui, a gente está aqui na ISU, né, ISU Idiomas. É só fazer contato, deixa recado aí no direct também. Ou seja, para o italiano, para o alemão, para o inglês, enfim, né? Esse projeto aí de intercâmbio, gente, isso é fantástico. Não tem como você realmente aprender sem você ter esse contato real. Faça esse contato. Eu sou muito bom. Vou ter que me esforçar, preciso fazer. Agora ainda mais para o trabalho, né? Exato. Da ordem, realmente Exato. preciso. Até tem muita gente, só vou aproveitar, tu enquanto advogado, eu trabalho com tradução, eu estou na Barba também, até eu gostaria muitas pessoas me perguntam, me procuram se eu sou juramentada. Infelizmente,
estou esperando a junta comercial, então a gente já faça um apelo aqui, junta, pelo amor de Deus, lance esse edital de uma vez para a gente tentar, de repente a gente consegue trazer aqui para a região, né? É interessante então, isso, viu? E seria muito importante, porque nós teríamos um tradutor aqui. Mas, infelizmente, nós precisamos que os tradutores estejam inscritos na junta comercial do Estado a que ele queira se inscrever. Para poder ser válido. Para poder ter, digamos assim, o efeito jurídico. Agora, o caso é o seguinte, exemplo, se a Carla hoje estivesse com residência fixa na Itália, ela poderia fazer as traduções tranquilamente, desde que, evidentemente, depois validadas diretamente no tribunal. Exatamente. Também exige uma validação. É mais fácil. Simplificar. É muito mais fácil eu me tornar tradutora juramentada pela Itália do que aqui no Brasil, só para a gente ter ideia de como funcionam as coisas. Mas, enquanto isso, o barco vai seguindo, né, Jefferson? E o Jefferson, que é da Bem Partire Assessoria, onde só passa também para quem, né, tem interesse, onde é que está localizada a Bem Partire, aqui em Uruçanga. Então, a Bem Partire é uma empresa que já está em funcionamento desde 2017, né, e nós estamos aqui em Uruçanga, Avenida Presidente Vargas, bem na frente do Clube da Sociedade Recreativa. Todos conhecem aqui a Sociedade Recreativa. Sim, sim. É a Avenida Presidente Vargas, número 193, sala 2. Estamos ali para tirar sua dúvida, não cobramos consultas. O objetivo é realmente trazer bastante informações. Muitas pessoas procuram, Jefferson, eu preciso traduzir o documento, mas eu não tenho condições. Me dá o contato do tradutor? Aqui o contato. Sim, para fazer, o pessoal faz direto, né? Eu também, quando passo, eu também não passo direto, mas não pode, não tem problema. Não tenho dúvida. A pessoa tem que querer ir atrás, né? Vai disso. Então, ou vai pega, ou paga alguém para fazer o serviço, porque está disponibilizando tempo para isso. Sim, também. É um risco, tá, gente? Porque, assim, imagina que toda a tua documentação, depois de devidamente traduzida, as documentações de origem portuguesa, brasileira ou de outro país, estrangeiro, passa a deixar de ser o documento oficial para ser um documento comprobatório. Sim. Quando você traduz, ele translitera. Então, a tradução ela vai anexada à original, ambas apostiladas e seladas. Por quê? Porque a transliteração para o italiano passa a ser a língua oficial. Então, na Itália, se a documentação tiver com qualquer erro de tradutores, porque infelizmente muitos erros, muitos erros, nós já temos, inclusive, com o nosso tradutor, nós temos um acordo em que vem a documentação, nós corrigimos, tem erro, ele refaz a documentação, nos encaminha sem custo algum, e é uma responsabilidade muito grande. Nós prezamos muito por isso, porque imagina que a gente passa um trabalho tremendo para traduzir, para retificar tudo, corrigimos todos os erros, traduzimos, apostilamos, o cliente viaja, e ao chegar na Itália, a documentação traduzida está errada. De repente está lá até uma data, né, que é uma coisa muito... De repente um A trocou por um E, mas agora a questão de erro... A gravidade, o selo, gente, o selo de autenticação dos registros do seu ofício civil, ou mesmo o selo de apostilamento, ele tem um código, esse selo ele pode ser errado. Olha, até isso. Se ele estiver errado, a gente pode ter um problema gravíssimo. Então, vai ter problema, então a gente realmente toma bastante cuidado com isso, porque não adianta nada você correr todo o trabalho, todo o trajeto, preparar toda a documentação, e aí tomar um descuido ali com a parte de tradução que realmente... Levar tudo, né, e acabar complicando ainda mais o processo. Verdade. Então tá, gente, uma boa noite. Boa noite a todos, foi um prazer. Até a próxima. Então, a gente vai desligando aqui aos pouquinhos, né? Então, o pessoal todos de todas as páginas. Isso aí. No Facebook. Até mais, então. A gente avisa quando for fazer a próxima aí. Okay. Valeu, gente.